Saúdo a todos nessa manhã com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Senhor para nós na manhã desse dia se encontra aqui no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 4, que diz assim: A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Amém. Somente até aqui para a nossa meditação é uma palavra bastante oportuna para nós na manhã desse dia. Jeremias foi um profeta que Deus levantou ainda muito jovem, muito novo, para levar a palavra do Senhor ao povo de Israel. E Jeremias aqui no capítulo 18, ele ouviu a voz de Deus. Quando Deus disse para ele: Levanta-te e vai e desce à casa do oleiro, porque lá te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias então, ele tendo descido à casa do oleiro, ele viu que o oleiro estava trabalhando na sua obra sobre as rodas. Eu quero falar nesta manhã sobre o trabalhar de Deus na vida do homem, na vida da mulher. Deus, ele trabalha de uma maneira diferente. Nós aqui, os seres humanos, temos por hábito, por costume, trabalhar entre 8 e 10 horas por dia. Mas a Bíblia diz que Deus, ele trabalha incansavelmente. Porque desde a antiguidade nunca se viu com o olho, nunca se ouviu com o ouvido um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Então nós vemos aqui que o olheiro ali, ele simboliza Deus, trabalhando, realizando ali uma obra, realizando ali um trabalho de forma maravilhosa. Jeremias ali, ele viu que o olheiro estava modelando um vaso. E para o olheiro modelar um vaso, é necessário ele preparar ali a argila, preparar ali o barro, tirar as impurezas, as raízes, as pedras, deixar aquele barro apto para que o vaso possa ser modelado. Porque se ele modelar um vaso com impurezas, automaticamente esse vaso não vai ficar perfeito. Então é necessário ele limpar este barro para fazer o vaso. Só voltando ali um pouquinho no Velho Testamento, no início da criação, quando Deus ali, ele formou o homem, a Bíblia diz que ele pegou ali do pó da terra, tendo modelado ali aquele pó, aquele barro, fazendo daquele barro ali um boneco. Ele então assoprou nas narinas daquele boneco o sopro de vida, e aquele boneco passou a ser alma vivente. Então Deus é aquele que formou o homem, é aquele que criou o homem. E para trabalhar na vida do homem, na natureza do homem, muitas vezes é necessário Deus tirar algumas coisas que possam estar atrapalhando. E era o que aquele olheiro fazia. Ele selecionava ali o barro, a argila, e antes de começar a preparação daquele vaso, ele tirava todas as impurezas, tudo aquilo que pudesse atrapalhar. E eu olho aqui trazendo para os nossos dias a respeito do que Deus está fazendo no meio da humanidade.
Deus, ele já amassou o barro, ou talvez ele está amassando o barro para fazer vasos melhores. Porque talvez alguns até eram perfeitos, foram feitos com carinho, com amor, com a dedicação do Pai Celestial. Mas no decorrer dos dias, esses vasos foram sofrendo detrimentos, rachaduras, trincas, de tal maneira que eles já não são mais como eram antigamente. Porque Deus, ele não criou o homem usando drogas. Deus, ele não criou o homem consumindo o seu corpo com a cocaína, com a bebida alcoólica. Deus, ele criou o homem perfeito, sem a necessidade do uso da nicotina, do cigarro, das drogas ilícitas, para que o homem viesse se satisfazer. E essas coisas têm destruído muitas vidas, muitas pessoas. Então, quando Deus, ele permite algumas situações no mundo, eu creio que ele está trabalhando. Porque ali no mundo espiritual de Jeremias, ele olhou e viu que o oleiro estava fazendo um vaso, e aquele vaso, ele era perfeito na mão do oleiro. Ele não tinha defeitos aos olhos de Jeremias. E quantas vezes nós olhamos para a aparência, para aquilo que está diante dos nossos olhos, e nós também não conseguimos enxergar o defeito, as rachaduras causadas pelo tempo, pelas intempéries da natureza. Mas como aquele vaso que o oleiro fazia ali nas mãos, trabalhava ali com as suas próprias mãos, ele se quebrou na mão do oleiro, ele então fez um vaso melhor. Talvez nessa manhã eu estou falando aqui para pessoas que um dia já foram vasos de honra na mão de Deus, na mão do oleiro. E hoje, por causa das lutas, por causa das dificuldades, você tem se tornado um vaso, talvez inútil, que não tem sido usado para nada. Mas eu quero que você entenda uma coisa: se Deus permitiu isso na sua vida, é porque Ele quer fazer de você um vaso melhor. Uma pessoa melhor para a sua família, para a sociedade, para os seus amigos. Porque Deus, Ele não vê como vê o homem. Foi o que Ele disse ali para Jessé, ali, para o filho de Jessé. Foi o que ele disse ali para Samuel, quando ele foi ungir ali a Davi. Ele ali teve ali diante dos seus olhos a passagem de todos os filhos de Jessé. Quando passou ali Abinadab, ele falou: olha, certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Quando passou ali Eliabe, quando passou ali Samar, também ele pode dizer: certamente está diante de mim o ungido do Senhor. Porque ele olhou para a aparência daqueles homens, homens fortes, homens que não tinham talvez ali uma tatuagem no seu corpo, que não tinha ali uma cicatriz no seu corpo. Mas Deus, ele não olhava da maneira que Samuel estava olhando naquele momento. Deus, ele olha para o interior do homem, para o coração do homem. E muitas vezes o homem, aparentemente, assim, aos olhos humanos, ele é perfeito. Mas aos olhos de Deus, ele necessita ser trabalhado. Eu vejo nessa manhã Deus trabalhando em muitas vidas. Talvez Ele está trabalhando na vida de você que vai ouvir que vai ver esse vídeo, na sua vida. Talvez Ele está trabalhando de uma maneira que você não está entendendo porque Deus está fazendo dessa maneira.
Jeremias também ali, ele não entendeu quando o vaso se quebrou na mão do olheiro, e ali o olheiro disse para ele, ó, porventura, não poderei eu fazer de vós o que bem entender, ou da maneira que eu quero. E muitas vezes nós atrapalhamos o trabalhar de Deus na nossa vida. Achamos que Deus é injusto, que Deus não está fazendo da maneira correta. Ah, mas por que isso está acontecendo com a minha vida? Por que aquilo aconteceu com a minha vida? Somente deixe Deus trabalhar, porque Ele faz o que é perfeito para nós. Deus, Ele nunca erra, Ele nunca falha. Ele nunca dorme, Ele nunca descansa, porque a Bíblia diz que aquele que guarda Israel, aquele que trabalha na vida de Israel, ele não tosqueneja, ele não dorme. E é assim que Deus está fazendo. A Bíblia diz ali, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que as coisas que o olho não viu e que não subiram ao coração do homem, e nem o ouvido não ouviu, são aquelas que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. Talvez Deus tenha trabalhado na sua vida de uma maneira até dura, mas Paulo também pode dizer que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então, se Deus está trabalhando na sua vida, somente tenha paciência para esperar, ainda que esteja doendo, ainda que você não esteja entendendo. Saiba que Deus, Ele está fazendo o melhor para a sua vida. Alguns vasos já estão preparados, mas agora talvez há necessidade desse vaso ser passado pelo fogo, para que quando ele receber ali um conteúdo dentro dele, ele não venha se romper. Porque um vaso que não passar pelo fogo, de maneira nenhuma ele pode estar preparado para ser usado nas mãos do Senhor. Se você está passando pelo fogo, saiba, entenda que Deus está te preparando para algo muito maior do que você imagina. Deixa Deus trabalhar. Você é o barro, você é o vaso. Nós somos o vaso e Ele é o olheiro em nossas vidas. Essa é mais uma mensagem de fé para os nossos corações nessa manhã de quarta-feira. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.